Você tem dificuldade em criar os diálogos da sua história? Se você é um escritor de ficção, tá na hora de construir ali os diálogos da história, você sente aquela dificuldade, não sabe bem como desenvolver? No vídeo de hoje eu vou te falar aqui 4 erros que os escritores mais cometem na hora de escrever os diálogos. Por mais que às vezes você não pense que não tem dificuldade nos diálogos, talvez você esteja cometendo alguns desses erros. Então fica comigo nesse vídeo até o final para você conferir quais são esses erros que atrapalham muito, estragam sua história. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou te falar aqui exatamente sobre quais são esses principais erros que os escritores costumam cometer na hora de construir os diálogos da história e que fazem sua história ficar menos interessante, mais chata de ler, mais arrastada, e o leitor nem sabe te explicar por quê. Então vamos pro vídeo. O primeiro erro, que é muito clássico de ser cometido, que muitas pessoas fazem isso, é escrever páginas inteiras de diálogo. Você abre o livro lá, tem diálogo a página inteira, próxima página, diálogo, só diálogo, não tem nenhuma pausa para o narrador explicar nada. E por que isso é um erro? Porque a gente fica imaginando que na hora que a gente está escrevendo diálogo, a pessoa está imaginando como se fosse a gente conversando aqui. E eu conversando com uma pessoa na vida real é diferente de uma pessoa lendo uma conversa no livro. É totalmente diferente. Porque quando você está lendo um diálogo na história de um livro, por exemplo, você tem que também entender, além da fala da pessoa, o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Porque quando você está conversando, imagina assim, você está conversando com alguém na sua frente. Quando você está conversando com alguém na sua frente, é só diálogo. Você fala, ele responde. Você fala, ele responde. Você fala, ele responde. Só que nesse fala e responde, você vê a expressão da pessoa, você vê como ela está se sentindo, você olha o sorriso dela, você olha a pessoa que está na sua frente falando com você. Agora, imagina isso representado só em palavras, sem imagem, sem a pessoa poder enxergar como a outra pessoa tá. Por isso que é extremamente importante não ser só diálogo o tempo inteiro, porque no meio dos diálogos você tem que falar, mostrar também as expressões dos personagens, como eles estão se sentindo, no que eles estão pensando. Porque se você não fizer isso, vai ficar difícil do seu leitor compreender verdadeiramente o que está acontecendo ali que você está descrevendo. Que na verdade o diálogo nem tem descrição. O diálogo é simplesmente um falando com o outro. E nesse um falando com o outro, você não tem nenhuma referência do resto, das expressões, de como eles estão agindo, se comportando. Você tem que usar do narrador para explicar essas coisas. Outro erro muito comum que costumam cometer nos diálogos é escrever diálogos enormes. A pessoa vai e escreve um parágrafo de 30 linhas só de diálogo da pessoa. Às vezes está escrevendo um discurso, às vezes está escrevendo uma fala que o personagem precisa falar muito. Não sei, às vezes acontece isso. Só que não dá para você fazer um parágrafo gigante com uma fala só. Você tem que usar de alguns artifícios para você quebrar isso no meio, porque você, na hora que pega um negócio desse tamanho, sem pausa, sem vírgula, sem nada para você respirar, você vê que o parágrafo é desse tamanho, você já desanima. Você cansa antes de começar a ler. E isso é comprovado cientificamente. Quando você vê que o negócio são parágrafos mais curtos, você deixa a leitura mais leve. Quando você coloca um parágrafo desse tamanho, a leitura fica muito pesada. Então você tem que dividir essa fala desse personagem. Ah, como é que eu vou fazer isso? Você pode fazer justamente aquela pausa que eu falei para você fazer para entrar o narrador. Às vezes parou para respirar, para pensar, antes de continuar falando. Aí volta o diálogo. Ou então você faz uma pausa, o narrador explica como ele está se sentindo, falando tudo isso, do que ele está pensando, volta a fala dele. Também tem uma outra coisa que você pode utilizar, que é você, na hora que você for dividir o parágrafo na fala, você abrir aspas. Mas isso é uma coisa um pouco menos utilizada. Mas se realmente não tiver jeito, se não tiver como colocar o narrador falando ali no meio para quebrar, dividir a fala do personagem em parágrafos, mas colocar aspas nos parágrafos que seguem. Outro erro que também é muito comum de acontecer é a pessoa descrever coisas que não precisam na fala nos diálogos dos personagens, coisas que o narrador poderia ter explicado, que deixam também o texto um pouco mais chato, menos interessante de ser lido. Por exemplo, o cara tá falando, ah, beleza, e aí? Ah, ok, sim. Coisas curtas assim, aí você abre uma fala do personagem só pra ele falar, ah, entendi. Coisas que o narrador poderia explicar. Então
Então você abrir diálogos desnecessários, coisas que o narrador poderia falar, também enche a sua página com muito diálogo, que foi aquele primeiro erro que eu te falei. É uma coisa assim, que é simples demais, né? Porque às vezes a gente descreve alguns diálogos que são coisas que a gente fala no dia a dia que não precisa, que naturalmente são coisas que fluem no diálogo quando eu tô conversando com alguém. Mas na leitura de um texto, isso não é legal de escrever. Então, algumas expressões, coisas que a pessoa está pensando, está refletindo, disso, então, ele entendeu o que foi dito, deixa o narrador explicar algumas coisas. Nem tudo precisa virar diálogo, tem coisas que você pode deixar para o narrador, não faz tudo virar diálogo, senão até mesmo isso vai fazer o seu texto ficar páginas inteiras cheias de diálogos e muitos deles desnecessários. Por fim, para a gente finalizar aqui, o quarto erro, que também é muito comum de acontecer, eu faço análises de livros de alguns alunos no treinamento Escritores Independentes, e lá eu já vi esse erro acontecendo muito, que é você ficar alternando entre a forma de iniciar o diálogo. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas existem duas formas de você iniciar um diálogo. Você pode iniciar por aspas ou por travessão, são as duas formas mais utilizadas. Então, ou você escreve os diálogos entre aspas e vírgula depois, ou abre um travessão, diálogo da pessoa, fecha a travessão. São as duas formas mais utilizadas. E eu já vi vários livros de pessoas que ora tá usando o aspas, ora tá usando travessão. E não pode fazer isso. Se você começar a usar travessão, o diálogo, o texto inteiro, o livro inteiro só travessão. Começou escrevendo diálogo com aspas, é aspas o livro inteiro. Então, escolhe uma forma, porque senão você confunde o seu leitor. Do nada a pessoa começou falando com travessão, abriu uma aspa, a pessoa vai ficar tentando entender o que significa essas aspas aqui. Vai parecer que você está falando de outra coisa, não vai parecer um diálogo. Então, é ou aspas ou travessão. Escolhe uma forma de iniciar o diálogo e vai firme nela. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já comenta aqui o que você achou, se você estava cometendo algum desses erros. Comenta aqui embaixo, compartilhe esse vídeo para os seus amigos e a gente se vê nos próximos vídeos.